Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje contemplamos uma cena onde uma mulher, que era viúva, perde o seu filho único. Veja que aqui nós temos uma cena onde nós temos uma mulher que estava vivendo uma segunda tristeza. A primeira pela sua viuvez, que tornava ela uma mulher com dificuldades, que não tinha um homem adulto para suster a sua vida, para te dar uma segurança de subsistência. Depois nós vemos que ela perdeu esse filho único, o filho único que era aquele responsável por dar a segurança àquela mulher. Veja que essa mulher ela vive duas tristezas: a tristeza dessa falta de subsistência e a tristeza desse desespero do futuro, daquilo que é a falta de perspectiva, a falta de sentido para a vida. Por isso que aqui nós temos também uma imagem para a nossa vida, porque também esta viúva representa o nosso coração. O nosso coração que muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus. E quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós nos tornamos como esta viúva, sem o esposo, que é o próprio Deus, sem aquele que é capaz de nos garantir a nossa subsistência nessa vida. E quando nós não abrimos o nosso coração para Deus, nós vivemos assim, nós vivemos nessa insegurança nessa vida. E a insegurança dessa vida vai cada vez mais nos roubando a capacidade de alegria, de felicidade. Depois, a segunda tristeza daqueles que se fecham à obra de Deus é porque eles perdem a esperança, que representa esse único filho. Esse único filho que é aquele que seria o responsável por guardar, por suster de todas as necessidades, aquele que era responsável por cuidar da sua mãe até o fim da sua vida. Assim também, quando nós deixamos a vontade de Deus de lado e vamos abandonando o caminho de Cristo, nós vamos também vivendo esse desespero, porque é o próprio Cristo que é o caminho que nos leva à vida eterna, o caminho que nos traz verdadeira esperança do reino dos céus, o caminho que realmente nos dá uma confiança de fé naquele que pode ser sim o verdadeiro sentido, aquele que é causa e sustento de todas as nossas necessidades, para que assim possamos verdadeiramente adentrar nesse grande caminho de esperança, de seguimento.
Por isso que Jesus Cristo, quando encontra aquela mulher, ele vai dizer algo àquele jovem. Jesus vai aproximar-se dela, daquele cortejo, e vai dizer à mulher: não chores. Aproximando-se do caixão, tocou o caixão e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Veja que aqui nós temos essa imagem onde nós somos esse jovem também que está morto, desesperado, que não tem perspectiva de vida eterna. E Jesus Cristo nos chama a levantar, porque o caminho de morte que nós estamos levando, ele precisa ser mudado, interrompido pelo caminho da vida, que é o próprio Cristo. E assim, Jesus Cristo, ele nos ordena e nos pede para levantar desse caminho de morte, levantar do nosso comodismo, para que possamos seguir o seu caminho, para que possamos cada vez mais experimentar a sua vida e assim possamos ser sustentados das nossas necessidades materiais nessa terra, mas principalmente das nossas necessidades espirituais, que é sim o reino dos céus. E quanto mais assim nós vamos vivendo, mais nós vamos permitindo que Deus entre na nossa vida e que esse cortejo de tristeza se torne uma procissão de exaltação e exultação no Espírito, onde nós começamos a proclamar a boa nova do Senhor, assim como fez aquele jovem que ao levantar do caixão começou a falar. Falar significa transmitir uma mensagem. E transmitir uma mensagem é a função que todos nós, cristãos, temos diante da nossa vida, diante da nossa vocação, que é transmitir, que é falar, anunciar a boa nova do Senhor, a obra de salvação, anunciar o reino dos céus, que está próximo, está muito próximo de nós, que é o próprio Cristo, que nós possamos abrir a nossa vida para aquele que é a causa de salvação, para a vontade do Pai e a pessoa do Filho, que vem em nós para nos dar esperança de vida eterna, que nós possamos, como esse menino no caixão, levantar do nosso comodismo e tendo essa experiência com a vida que é Cristo, a vida plena, a vida eterna, possamos proclamar, anunciar as boas novas do Senhor. Essa é a vocação profética. Por isso que aquela multidão reconhece Jesus como profeta. E nós somos esses que somos a boca do profeta, que emprestamos a nossa voz para proclamar a boa nova do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.